A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 12, que está trazendo o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023, que está trazendo o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já passamos por 11 lições. Estamos aí a 2 lições para fecharmos o terceiro trimestre de 2023. E na lição de número 1, nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa? Na lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Na lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Na lição de número 11, cultivando a convicção cristã. E na lição de número 12, que é a próxima lição que nós vamos estar estudando, que vai ser dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical, vai estar trazendo o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. E o texto áureo nos diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, e Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27 e versículo 32, que nos diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. E os hinos sugeridos para essa lição é os hinos de número 144, 215 e 471 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição de número 12, Sendo a Igreja do Deus Vivo, e você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o elevo espiritual. O comentário, a introdução, nos diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo
e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E a palavra-chave para essa lição é igreja. E no primeiro tópico vai trazer o título A Natureza da Igreja do Deus Vivo. No primeiro subtópico, a casa do Deus vivo. No segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade. No terceiro subtópico, o mistério da piedade. No segundo tópico, traz o título Cristo e o relacionamento com a igreja. No primeiro subtópico, santificação e pureza. No segundo subtópico, gloriosa e irrepreensível. No terceiro tópico, vai trazer o título As armas da igreja do Deus vivo. No primeiro subtópico, o zelo pela verdade. No segundo subtópico, o ensino da verdade. E vindo para o livro de apoio dessa lição, no capítulo de número 12, que está trazendo o título Sendo a Igreja do Deus Vivo, nos diz: Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Os efeitos da secularização são percebidos quando a sociedade de ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Infelizmente, a igreja não está imune a essas influências nocivas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Nesse capítulo abordaremos a natureza da igreja, o seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a secularização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Primeiro tópico, a natureza da igreja de Cristo. Primeiro subtópico, Cristo, o fundamento da igreja. Paulo afirma que, nesse edifício espiritual, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Aqui o apóstolo faz alusão à arquitetura antiga, em que a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Pedra angular é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal, na qual a estrutura da construção era sustentada. Nesse contexto, aprendemos no Sermão do Monte que o homem prudente edifica a sua casa espiritual sobre essa rocha, que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Nessa direção, William Windschein esclarece: além de ser a pedra angular de um edifício, parte do fundamento e, portanto, o suporte da superestrutura, ela determina sua forma final, visto que, ao estar colocada na esquina formada pela junção de duas paredes primárias, fixa a posição de duas paredes e das que cruzam no resto do edifício. Todas as demais pedras devem ajustar-se a ela. Desse modo, John Stott pondera que, assim como um edifício depende, para a sua coesão e para o seu desenvolvimento, de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, a pedra angular, é indispensável para a união e o crescimento da igreja, a não ser que esteja constante e seguramente relacionada com Cristo. A união da igreja desintegrar-se-á e seu crescimento cessará ou nessa concepção, somente a verdadeira igreja de Cristo subsistirá. Na nossa declaração de fé, ratifica que a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa pedra é o próprio Cristo.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, versículo 11. Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamento e Jesus como a principal pedra de esquina. Segundo subtópico, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a parte A. A expressão casa de Deus foi emprestada no Antigo Testamento, em que o termo frequente é casa do Senhor, como nós vemos em 1 Reis capítulo 3, versículo 1 e 1 Crônicas capítulo 22, versículo 11. Nesse sentido, Hendrich lembra que casa aqui é a tradução correta no sentido de habitação e não família ou casa no sentido de família. Os crentes são a casa de Deus ou seu santuário, porque Deus habita neles. O uso original do termo refere-se ao templo, mas o cumprimento, que é a igreja do Deus vivo, incluía o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda utiliza os vocábulos família da fé, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, família de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 19, corpo de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, e templo de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Além dessas designações, existem várias outras expressões no Novo Testamento em referência à igreja. O dicionário exegético Vine leciona que eclésia, esta é a palavra grega mais comumente usada para designar a igreja no Novo Testamento. Ela significa assembleia ou congregação. Mateus capítulo 16, versículo 18 e Atos capítulo 2, versículo 47. Koinonia, esta palavra grega é usada para descrever a comunhão que os crentes têm uns com os outros. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 1 João capítulo 1, versículo 7. Corpo de Cristo. Esse termo é usado para descrever a união entre os crentes de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 e Colossenses capítulo 1, versículo 18. Noiva de Cristo. Esse termo é usado para descrever a revelação entre Cristo e a igreja como uma união matrimonial. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. A sentença Deus vivo enfatiza o verbo Deus em contraste com os ídolos mortos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Matthew Henry discorre que Deus é a fonte da vida. Ele é a própria vida e aquele que dá a vida. A igreja é a casa do Deus vivo. Ele mora lá. Ali podemos ver o poder e a glória de Deus. É a igreja do Deus vivo, pois é a presença vivificadora de Deus que impulsiona o todo. Isso faz alusão ao teísmo, cuja doutrina professa que Deus é um ser pessoal, transcendente, imanente e que atua na história humana, conforme nós temos Daniel capítulo 4, versículo 25 e Atos capítulo 17, versículo 24. Terceiro subtópico, a coluna e firmeza da verdade. Paulo assegura a Timóteo de que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15, parte B. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. A maior parte das ocorrências do termo verdade no Novo Testamento encontra-se nas epístolas de Paulo e é muitas vezes equivalente ao evangelho ou mensagens, conforme nós vemos em Romanos capítulo 2, versículo 2 e 16, Colossenses capítulo 1, versículo 5, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Portanto, essa verdade é o evangelho de Cristo e as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas. Gálatas capítulo 2, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 13 e Colossenses capítulo 1, versículo 5. O comentário bíblico pentecostal discorre que é aconselhável que a congregação saiba como se comportar.
pois a igreja é o povo de Deus, a coluna e firmeza da verdade. A confiança sagrada da igreja é verdadeira. Se a verdade for comprometida, a própria igreja estará em risco. Os falsos mestres, por exemplo, já abandonaram a verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 4. É crucial que Timóteo não somente silencie os falsos mestres, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 a 11, mas também coloque a igreja novamente sobre o seu correto alicerce. Nesse aspecto, Matthew Henry esclarece que não que a autoridade das escrituras dependa da autoridade da igreja, como os papistas querem, porque a verdade é a coluna e fundamento da igreja, mas é a igreja que anuncia as escrituras e a doutrina de Cristo como a coluna a qual uma proclamação é afixada. Quando a igreja deixa de ser a coluna e o fundamento da verdade, vamos acabar abandonando-a, porque nosso respeito pela verdade deve ser maior do que o nosso respeito pela igreja. Já não somos mais obrigados a continuar na igreja quando ela deixa de ser a coluna e o fundamento da verdade. Por consequente, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade. Mateus capítulo 28, versículo 20, João capítulo 18, versículo 37 e Judas capítulo 1, versículo 3. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 13, e capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 11. Se a verdade do evangelho for corrompida, a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Ratifica-se que a verdade refere-se à mensagem do evangelho que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Verdade essa que Paulo identifica como o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Quarto item, ou subtópico, o mistério da piedade. A verdade do evangelho é personificada em Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Bruce destaca que Jesus não é somente o caminho até Deus, ele é a verdade de Deus. Como poderia ser diferente, já que ele é a corporificação da autorrevelação de Deus? Nessa concepção, Paulo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, parte A. A expressão mistério da piedade ocorre somente aqui, embora a palavra mistério apareça outras vezes nos escritos de Paulo. O termo mistério sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O vocábulo piedade retrata a base do cristianismo, isto é, a fé cristã. Na sequência, o apóstolo faz uma síntese do ministério da piedade, o evangelho revelado, a base da fé cristã. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O comentário bíblico Bacon elucida que, aqui, como em outras ocasiões, supomos que o apóstolo está usando fragmentos de um hino cristão primitivo que, a seu modo, esboça o drama do evento Cristo. No conjunto, é melhor reconhecermos uma progressão cronológica no hino, supondo que o seja, e propormos que diz respeito a, primeiro, a encarnação, segundo, a ressurreição, terceiro, a ascensão, quarto, a pregação do evangelho, quinto, a resposta dada ao evangelho e sexto, a vitória final de Cristo. Justificado em espírito, quer dizer ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Este é então o mistério da piedade, ou como traduz certa versão, a verdade revelada da nossa religião, na nova tradução da linguagem de hoje.
E esta mensagem da qual a igreja coletivamente e cada cristão individualmente é coluna e baluarte. Em síntese, o mistério da piedade é o conjunto das doutrinas elementares do cristianismo. Por esse motivo, ratifica-se então que, primeiro, Deus manifestou-se em carne, isto é, Cristo fez-se carne. Segundo, foi justificado no Espírito, ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Terceiro, foi visto dos anjos, isto é, Cristo foi adorado nos céus na ascensão. Quarto, pregado aos gentios, ou seja, indica que Cristo foi anunciado. Quinto, crido no mundo, isto é, Cristo foi aceito como Salvador. E sexto, recebido acima na glória, o que aponta que Cristo ascendeu em triunfo ao céu de glória e assentou-se à destra do Pai. Aleluia! A igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro subtópico, pureza, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. O texto mostra que Cristo purifica-nos do pecado na regeneração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Tito capítulo 3, versículo 5. E que nossa santificação estava inclusa no propósito do Calvário. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e Hebreus capítulo 13, versículo 12. A lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera limpeza espiritual. João capítulo 15, versículo 3. Alguns intérpretes consideram que a expressão por meio da lavagem de água também faz referência ao batismo nas águas. No entanto, é preciso atentar que o ato do batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão pública dessa união. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5. O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Não se refere, portanto, à regeneração pelo batismo, mas à pureza da regeneração, que é testemunhada pelo batismo. Tito capítulo 3, versículo 5. Não obstante, o enfoque está na santificação da igreja, e nesse sentido Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A santificação é o ato de separar-se do pecado em toda a maneira de viver, bem como preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 14. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Kadash, traduzida por ser santo, possui o significado básico de separação do uso comum para a dedicação a Deus e ao seu serviço. O Novo Dicionário de Teologia leciona que santificação apresenta a ideia tanto de limpeza, Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 14, quanto a consagração, além de dedicação ao serviço de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 22, Deuteronômio capítulo 15, versículo 19, 2 Samuel capítulo 8, versículo 11, Isaías capítulo 13, versículo 3. Contudo, o significado de santificação e santidade estende-se além do ritual para a esfera moral. No Novo Testamento, o termo grego mais comum traduzido por santo é hagios. No singular, é usado com o objetivo de descrever Deus e o seu Espírito. No plural, é empregado como substantivo para referir-se ao povo de Deus. O verbo hagioso é utilizado no sentido ritual de separar algo dentre o que é comum para a utilização com propósitos sagrados. Mateus capítulo 6, versículo 9, João capítulo 10, versículo 39, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. A expressão hagnos refere-se particularmente à pureza no sentido ético
Em termos gerais, a obra de santificação é a separação de tudo que é contrário à pureza do espírito. Esse processo de santificação da igreja é contínuo e prossegue até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22, capítulo 8, versículo 30, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Segundo subtópico, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A Bíblia compara Cristo e a igreja com a relação que existe entre marido e esposa. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica-a para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. John Stott descreve que a santificação parece referir-se ao processo presente de torná-la santa no caráter e na conduta pelo poder do Espírito que nela habita, ao passo que a apresentação é escatológica e ocorrerá quando Cristo voltar para torná-la ou para tomá-la para si mesmo. Ele a apresentará a si mesmo gloriosa, endoshon, glória, doxia, é o irradiar de Deus, o brilho e a manifestação do seu ser. De outra forma, ficaria oculto. Assim também a natureza verdadeira da igreja se tornará aparente. Na terra, frequentemente, está em trapos e farrapos, manchada e feia, desprezada e perseguida. Um dia, porém, será vista pelo que ela é, nada menos do que a noiva de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem qualquer deformação, santa e sem defeito, bela e gloriosa. É com esse fim construtivo que Cristo tem trabalhado e continua trabalhando. A noiva não se torna apresentável, é o noivo que trabalha para embelezá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo. Nesse aspecto, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para operar a santificação em nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Varney Wiersbe pontua que uma vez que a igreja é contaminada pelo mundo, precisa sempre ser purificada e o agente dessa purificação é a palavra de Deus. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. À medida que a igreja é purificada pela palavra de Deus, as manchas desaparecem. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida vestes nupcial. Mateus capítulo 22, versículo 11 a 13. Terceiro subtópico, o mistério de Cristo e da igreja. Paulo assevera que grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Como já visto, mistério refere-se à verificação de algo reconhecido. Esse versículo tem relação com unidade. Assemelha-se ao mistério da união de bodas, as coisas em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. E da união entre judeus e gentios no corpo de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 3 a 6. Desse modo, o mistério revelado aqui diz respeito à união entre Cristo e a igreja. William Wistrich ratifica que, evidentemente, Paulo quer dizer que o mistério é a comparação do matrimônio com a união entre Cristo e a igreja. A união de Cristo com a igreja, que
do eterno deleite na presença do Pai, de tal maneira arrastou o unigênito Filho de Deus para submergir-se nas pavorosas trevas e terríveis angústias do Calvário, salvando seu povo rebelde, eleito dentre todas as nações, e chegando ainda a habitar em seus corações por meio do Espírito Santo, com a finalidade de apresentá-lo, embora um povo inteiramente indigno, a si mesmo como sua própria esposa, com quem chegou a ter uma comunhão tão íntima que não existe no mundo uma metáfora sequer que lhe pudesse fazer jus. Tal união é por si mesmo um mistério. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, corrobora que o quadro que vivenciamos no casamento é uma analogia do relacionamento entre Cristo e os crentes. Quando Paulo contemplou o amor e a lealdade mútuas, a liderança efetuosa do marido e a submissão amorosa da esposa, as riquezas guardadas, a intimidade e a unidade, e o alto sacrifício que devem caracterizar todo o casamento, ele viu nestes um retrato de Cristo e sua igreja. Desse modo, ratifica-se que o matrimônio é empregado como uma imagem da igreja e a sua relação com Cristo. Essa união somente é possível como resultado do amor e sacrifício de Cristo pela sua noiva. Efésios capítulo 5, versículo 25. A expressão grande é este mistério. Refere-se, portanto, a uma importante e profunda verdade que está sendo revelada. A ênfase dessa revelação é a comunhão entre a igreja e o Senhor Jesus, que culminará com as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Terceiro tópico: as armas da igreja contra a secularização. Primeiro subtópico: o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas capítulo 21, versículo 33 e João capítulo 17, versículo 17. O Evangelho de Cristo é a única verdade. João capítulo 14, versículo 6. John Hughes reitera que a inspiração verbal e plena eleva o conceito da inspiração até a plena infalibilidade, pois que todas as palavras são, em última análise, palavras de Deus. A Escritura é infalível porque é a palavra de Deus. E Deus é infalível. Por essa razão, a Bíblia não falha, não erra, é a verdade em tudo quanto afirma. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, João capítulo 10, versículo 35. A teologia sistemática pentecostal corrobora que os ortodoxos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Se as Escrituras diz, é a nossa obrigação ser-lhe obediente sem quaisquer questionamentos. Ela é soberana. Os cristãos jamais deixarão de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. Na nossa declaração de fé, é enfática ao afirmar que a inspiração da Bíblia é essencial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todo o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, e inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 119, verso 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar. João capítulo 10, versículo 35. A igreja é a fiel depositária dessas verdades reveladas nas Escrituras. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Os crentes em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2.
1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Jesus fez uso desses símbolos nas suas parábolas, os dois servos, em Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, os talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, o servo vigilante, em Lucas capítulo 12, versículo 35 a 38, o mordomo infiel, em Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 13, e as 10 minas, em Lucas capítulo 19, versículo 12 a 26. Significa que durante a espera pelo retorno de Cristo, cada discípulo deve suprir ou cumprir o seu dever com irrestrita lealdade. Por consequente, esse compromisso é inegociável. A igreja deve zelar pelas verdades das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com toda a fidelidade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Nesse caso, o verdadeiro cristão não cede às ideias secularistas, em que a fé cristã não serve de parâmetro para a ética e a moral da igreja em sociedade. Para o crente salvo, a verdade é única e absoluta: Cristo Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Segundo subtópico, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. O líder, portanto, deve estar apto para ensinar a verdade bíblica. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito capítulo 1, versículo 9. Paulo deixa claras exortações quanto a esse compromisso: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O comentário bíblico Bacon explica que, por a palavra, o apóstolo quer dizer a mensagem relativa a Cristo como Redentor, Salvador e Senhor. É o que o Novo Testamento quer dizer por querigma ou programação. Esse deve ser o teor da pregação cristã. Nenhum sermão é realmente sermão, a menos que deixe explícita a verdade bíblica. Instes a tempo e fora de tempo pode ser traduzido por insista em todas as ocasiões, convenientes ou inconvenientes. Esta determinação nos mostra o senso de urgência que deve caracterizar nossa pregação. Isso acarreta necessariamente a responsabilidade de corrigir e repreender, redargue-as e repreendas, e o dever mais positivo de animar, exortes. Temos de provocar em todos que nos ouve a disposição de reagir em total obediência à palavra de Deus. Acima de tudo, o servo de Deus deve cultivar a graça da paciência, longanimidade, em seus esforços de levar as pessoas a Cristo e ministrar-lhes o ensino segundo a verdade cristã ou doutrina. Dessa forma, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Lutero ensinou na tese 54 que se ofende a palavra de Deus quando, no sermão, não se dedica ao tempo ao estudo da Bíblia. Não ensinar as Escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém da secularização. Somente a verdade é capaz de libertar o pecador. João capítulo 8, versículo 32. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo e ao sincretismo religioso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Terceiro subtópico, a defesa da verdade. A palavra de Deus adverte a igreja a não ensinar outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a 7. Ratifica que há um só mediador entre Deus e os homens.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E assevera que não há salvação fora de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Essa verdade é inamovível. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Por consequente, a defesa da fé decorre do zelo e do ensino da verdade, mas também da oposição às heresias. Os falsos ensinos são propagados por aqueles que têm a consciência e o entendimento corrompidos pelo erro, e esses falsos mestres precisam ser desmascarados. Tito capítulo 1, versículo 11 e 15. O meio mais eficaz para refutar a mentira é confrontar o engano com a verdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Não ensinar a igreja equivale a deixá-la perecer. Não obstante, a verdade das Escrituras não deve ficar restrita à liturgia do culto no templo. Embora o secularismo e o laicismo acuem a igreja no espaço privado, Cristo ordenou que a mensagem fosse pregada em todo o mundo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O líder que não está apto para defender a fé conduzirá um rebanho doente e suscetível a todo vento herético. A Bíblia diz que não tem a Deus quem ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina e nela não permanece. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 2 João capítulo 1, versículo 9. Quem tolera ou justifica tal atitude faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João capítulo 1, versículo 10 e 11. Por isso, a igreja não pode temer o patrulhamento ideológico e nem o politicamente correto. Somos o baluarte da verdade, compelidos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo de número 3. Conclusão. Mercê dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 33. O versículo 36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e requer que ela seja santa, pura e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A noiva de Cristo, portanto, não pode ser secularizada a fim de não macular as suas vestes. O seu papel abarca ensinar e defender com todo o zelo a integridade da verdade revelada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que trouxe o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. E na próxima lição, a última lição desse trimestre, a lição de número 13, voltaremos aqui, que o Senhor Jesus nos permitir, para deixarmos aqui o subsídio que vai estar trazendo o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Na lição, ou a última lição do trimestre, que vai estar trazendo o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, na lição de número 13. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.